proclamamos o Messias Jesus Cristo, de graça e verdade ele é pleno, de sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. Andrés, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro o seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, e quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, na segunda-feira, com a festa do batismo do Senhor, damos início então ao tempo comum, o tempo onde é apresentada a vida cotidiana do Cristo, o ordinário de sua vida. A primeira leitura tirada do livro de Samuel, nós temos então o próprio Samuel, que é chamado por Deus. Todos nós somos chamados a Deus. Estamos aqui hoje em pé, porque Deus continuou a nos chamar para a nossa existência. Existe um chamado o chamado é sempre um dom gratuito por Deus. Todos nós somos chamados à vida. A vida, então, é bênção de Deus para cada um de nós. Não importa se o chamado é desde a concepção da barriga, ou seja, dentro do útero materno da mulher, ou se o chamado aparece na nossa vida mais tarde. O mais importante é que todos nós somos chamados a alguma coisa na nossa vida. E se Deus chama a nós para exercermos uma função dentro da sua vida ou dentro da sua messe, Ele há também de nos capacitar. Samuel foi chamado. Porém, Samuel era um jovem, era um rapazinho muito novo. E teve dificuldade de descobrir de quem seria aquela voz. No primeiro instante, ele pensava que a voz vinha do profeta Elias. Algumas vezes ele acordou durante a noite e ia se direcionar a Elias, pensando que Elias estava chamando. E ao mesmo tempo, o profeta Elias, sendo o profeta de Deus, também teve dificuldade de reconhecer que aquela voz era a própria voz do Senhor da vida e da história. Mas mesmo assim, Elias, sendo o mais velho do que o Samuel, ele começa então a pedir a Deus uma sensibilidade maior, para que pudesse ser um caminho ou um instrumento para ajudar aquele jovem. E assim fez. Elias então reconhece que a voz que chama Samuel é de Deus e ajuda a Samuel também a perceber que aquela voz, aquele chamado, provém do Deus da vida. E assim Samuel percebe então. Ao perceber isso, Samuel se coloca prontamente no seguimento a Cristo e fala: Senhor, aqui estou. Todos nós também somos convidados a cada instante de nossa vida, desde os mais jovens aos mais idosos, somos convidados também a buscar descobrir a voz de Deus. Nós estamos em um mundo que existe tantas vozes, onde muitas vezes a voz de Deus pode ser sufocada e nós teremos dificuldade de discernir qual seria a voz ou não de Deus, ou qual seria
a voz do Deus vivo, do Deus verdadeiro, como cantamos no início da música de procissão de entrada. Nós então somos convidados, a cada instante da nossa vida, buscar, tentar descobrir qual é a voz de Deus para a nossa vida. Descobrindo qual é a voz de Deus, fica mais fácil também de nós assumirmos a nossa condição enquanto batizado, quanto cristão batizado. Porque quando nós nos colocamos no segmento de Cristo, conseguimos identificar a sua voz, temos consciência da condição de batizado, também fica mais fácil viver também como cristão. Na carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vem alertar ao povo da cidade de Corinto sobre a importância do corpo como um templo do Espírito Santo, do corpo como um bem inviolável de Deus. E quantas vezes nós, por não escutarmos a voz de Deus, temos dificuldade de assumir a nossa condição enquanto batizados, temos também dificuldade de cuidar do nosso corpo. Cuidar do corpo, gente, não é só fazer cirurgia plástica, puxar para cá, puxar para lá, ou endeusar o nosso corpo vivendo a vida inteira dentro de uma academia. Isso não, isso é endeusar o corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo como morada perpétua de Deus, onde nós somos convidados a preparar o nosso corpo para que Deus realmente possa habitar e guiar a nossa vida e os nossos passos. Mas mesmo assim, muitas vezes nós temos dificuldade de buscar olhar o nosso corpo e agradecer a Deus por Ele se fazer presença dentro de cada um de nós. Domingo passado, eu falei aqui nessa comunidade que dentro de cada um de nós existe uma parcela do divino, mas muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer essa parcela do Deus que habita dentro de cada um de nós. Mas para isso aparece então o profeta João, onde as pessoas que têm Deus têm dificuldade de reconhecer Deus na sua vida. As pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, ou seja, têm dificuldade de ouvir, têm dificuldade de sentir, e nós muitas vezes só acreditamos quando vemos a coisa ou sentimos. Então, São João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus. Então, dois de seus discípulos, ao verem a Cristo, porque eles não conseguiam sentir, não conseguiam perceber que aquele era o Cristo, então João teve que apontar: eis o Cordeiro de Deus. Os olhos, então, dos discípulos se abrem. Eles começam a se colocar, então, no seguimento a Cristo. E eles percebem que em Jesus Cristo, Ele era realmente o Mestre, Ele era o Rabi. E começam, então, a seguir a nosso Senhor. Muitos de nós também temos dificuldade, isso não é problema, gente. O mais importante é a gente, em algum determinado momento de nossa vida, reconhecer realmente a presença de Deus na nossa vida. Pode ser que muitos consigam encontrar a Deus ou a Cristo mais jovens, outros na velhice. Mas o mais importante é a gente buscar, em meio a isso tudo, descobrir a voz de Cristo. E nós, ou quem já conseguiu descobrir ou discernir a voz do Mestre, é convidado também a auxiliar as outras pessoas, para que as outras pessoas também possam descobrir realmente quem é Jesus Cristo. Olha só, nós, enquanto cristãos, temos um papel crucial no processo de evangelização das outras pessoas. Olha só, nós, enquanto batizados, temos um compromisso também de ajudar as pessoas a perceber a Jesus Cristo, a olhar para a Cristo e perceber que Ele é verdadeiramente o Deus da nossa vida e da nossa história. Que neste segundo domingo do tempo comum, possamos ouvir a voz de Deus. E não apenas ouvir, possamos identificar que realmente essa voz é desse grande Deus da vida e da história. Que o Cristo, pastor supremo de nossas almas, possa nos conduzir cada vez mais aos caminhos da perfeição e da santificação. Mais uma vez, reitero, muitas vezes não é fácil descobrir
Em meio a tantas vozes, qual é a voz do Deus verdadeiro, do Deus cristão? Não é fácil. Muitas vezes também é difícil perceber esse Deus que habita dentro de cada um de nós, mas que possamos, pelo menos, ao ver o Cordeiro de Deus, como a gente fala, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, possamos responder? Gente, aquela partezinha da missa. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Isso, que possamos então olhar para o Cordeiro e reconhecer que nele, em meio às nossas fragilidades, em meio muitas vezes aos nossos pecados, imoralidades, ele é a fonte da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Professemos a nossa fé cantando.